Oi, gente! Olha nós novamente aqui no programa da Casa da Amizade. Que alegria poder estarmos aqui novamente junto com vocês. Quero agradecer de corações todos os retornos que temos tido, todos os elogios. E, antes de mais nada, estamos aqui numa distância segura. Eu vou tirar a máscara até mesmo para facilitar o som da voz. E eu quero hoje apresentar uma pessoa assim que é muito conhecida aqui em Farroupilha, uma pessoa muito dinâmica, muito constante na comunidade, que é a nossa querida Rita Rosa Bareta. Obrigada, Rita, por ter aceitado o convite, obrigada por estar aqui junto com a gente nessa tarde tão maravilhosa. Obrigada, Yolanda, obrigada a vocês por esse convite, né? E é um prazer estar aqui com você. Ai, que bom. A Rita, quanto tempo? Rita, eu vi aqui teu currículo, você se formou em 2000 e... Não, eu me formei em 1988, né? Em 1999 eu fiz a formação em psicanálise, né? Então, já tem uma longa trajetória aí, né? A gente tem que às vezes se esconder um pouquinho, mas já tem um bom tempo em psicologia e depois eu passei um período em psicologia organizacional, né? Eu tenho um tempo na COSIPLA, passei um tempo na SIX também, né? E depois eu fui fazer o que eu mais me sentia atraída, que era a psicanálise, né? Então eu fiz minha formação em psicanálise no Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre e aí eu terminei em 1999. E assim, né, como a psicanálise, eu acho que houve um boom, né, disso. Aqui em Farroupilha, não sei como é que anda, você talvez... Mas eu vejo que muitas pessoas que eu conheço estão assim, porque a psicanálise seria mais como uma terapia, né? A psicanálise, ela nos auxilia muito na compreensão do sujeito, assim, né? Na compreensão do sujeito e o seu meio, né? Claro, quando eu me formei lá em 1988, para te ter uma ideia, Yolanda, nem aceitavam psicólogos para fazer formação em psicanálise, eram só os psiquiatras. Então, de lá para cá, muita coisa mudou, né? Tanto que eu fiz a formação em Porto Alegre e atualmente eu e um grupo de colegas já trouxemos para Caxias essa mesma instituição. Então, hoje nós temos em Caxias a formação em psicanálise. O CEP tem o CEP Serra, que também faz a formação agora em Caxias do Sul. Então, tu imagina, de 1988 para cá, muita coisa mudou, né? Não, e assim, o se autoconhecer e ver por que as pessoas às vezes têm determinadas atitudes, também isso favorece, né? Porque aí você começa a ver a coisa por um outro ângulo, né? Seria isso, né? Na verdade, ajudar o sujeito a se conhecer e a integrar ele no social é uma das coisas bem importantes, né? Ele vai começar a interagir com as pessoas à sua volta, viver mais feliz, mais integrado com o seu meio ambiente, né? Eu acho que é fundamental. Falando nisso, né? É uma coisa que eu te pedi, né? Para nós falarmos sobre a pandemia e essa ansiosidade, né, que trouxe aí com essa pandemia toda, né? Esse medo que as pessoas estão. Eu vou ser sincera, eu vejo muitas pessoas próximas que começou a ter sérios problemas psicológicos, né? Transtorno. E isso tudo depois da pandemia, né? Dessa pandemia que está a longo prazo, né? Me parece que as pessoas, nós, né, enquanto indivíduos, não esperávamos isso que aconteceu, né? Fomos pegos de surpresa. E a surpresa, o terror, ele sempre tem um fator surpresa. A gente sabe que tem alguma coisa que nos causa medo, mas além do medo tem um fator surpresa, e isso causa um certo terror. E muitas pessoas foram se pegando com esse medo, esse terror que nos assombrou, né? Lidar com isso não é fácil, né, Yolanda? Num primeiro momento a gente pensou, bom, logo ali vai passar, né?
Só que isso foi se estendendo, e as pessoas foram ficando cada vez mais assustadas. Algumas pessoas se fecharam, a gente percebeu, não é? Uhum. Foram ficando isoladas dentro de casa. Outras pessoas parece que foram negando a realidade e foram viver normalmente, que também não era o melhor, né? Porque a gente precisava tomar alguns cuidados e a gente percebeu que algumas pessoas não tomavam cuidados. Então, nem se trancar totalmente era o melhor e nem também viver normalmente, né, naturalmente era o melhor. Precisávamos encontrar um meio termo. E eu acho que isso confundia um pouco as pessoas, né? Acho que a gente se atrapalhou, né? A gente acabou se atrapalhando nesse meio tempo. Hoje a gente percebe que a gente vinha falando, né? Parece que à medida que o tempo foi passando, a situação foi ficando cada vez mais difícil, né? Foi piorando. Né? A gente foi percebendo que as pessoas entristeceram, se deprimiram, se atrapalharam, se confundiram. E isso é que a gente vem observando as pessoas bem confusas, né? Vem vindo muita gente para o consultório, assim, né? E é isso que eu entendo que nós precisamos agir, né? Porque eu não sei se você concorda comigo, se posso estar errado, mas começou a vir muitas angústia, tristeza, a bipolaridade começou a aparecer, a síndrome do pânico, então? O que eu estou vendo gente aí com síndrome de pânico? É que eu acho que, como eu disse, né, esse sentimento de se sentir sozinho, se sentir isolado, abandonado. A gente falava de trauma. O que é trauma? Trauma é uma palavra que vem do grego que significa ferida, né? A ferida, ela pode nos trazer alguma dor, tanto no físico quanto no psíquico, né? Quando ela traz alguma coisa no psíquico, ela vem através de uma angústia, através de uma tristeza exacerbada, através de uma dor psíquica. O indivíduo, quando ele se sente atacado emocionalmente, quando ele se sente isolado emocionalmente, ele vem com muita dor, né? E ele precisa de um apoio, né? Senão ele sozinho não vai dar conta. Mas no caso, a terapia, o uso de remédios também, se é necessário, o que tu acha? Eu entendo que quando necessário, a gente busca ajuda da psiquiatria, né? Mas, Yolanda, pensa assim, ó, o indivíduo na dor, ele precisa ser escutado, né? Então a gente começa através da escuta, daquele sentimento de solidão, daquela dor que a pessoa está sentindo, né? Quando ele vem pro consultório, a gente vai ver a intensidade dessa dor, né? Na maioria das vezes a gente vai ver, assim, vai avaliar, né, se é necessário. Algumas vezes é necessário medicamentos, aí a gente procura um psiquiatra da nossa confiança, e se não, a gente passa para dar conta dessa dor, né? E isso tem afetado mais, não sei, você tá no meio aí já, mais as pessoas de mais idade e mais os jovens, pelo menos foi essa a percepção que eu tive. Não sei se eu estou errada. Eu acho que tem a sensação... Geral? Como é que eu vou te dizer? Depende da pessoa, né? A gente fez uma live no início do ano e eu disse assim, que todos nós temos recursos internos, né? Quando a gente é pequeno, quando a gente nasce, alguém nos acolheu, né? E nos deu um amparo. Dependendo do amparo que nós tivemos, a gente criou um recurso interno, né, que nos possibilitou, quando a gente foi deixado lá no berço, vamos supor, né, tu deixou tua criança lá no berço e tu foi fazer o mamar, né,
com aqueles primeiros, aquele primeiro toque, aquela primeira acolhida que tu teve da mãe, aquela primeira acolhida que tu deu pro teu filho, ele internalizou uma acolhida que permite a ele ficar ali no berço e tu te afastar e fazer o mamar e voltar. Ele não se desesperou naquele momento que tu te afasta e retorna. Por quê? Ele tem um recurso interno que permite com que ele dê conta daquele teu afastamento e retorne, né? Então eu entendo que em algum momento nós tenhamos alguns recursos internos para dar conta de algumas coisas que nos acontecem. Alguns têm mais recursos internos e outros têm menos. Então, de acordo com esses recursos que nós temos, nós vamos dar conta mais ou menos das circunstâncias que nos acontecem na vida. Tu me entende? Então, algumas pessoas vão ter mais condições de lidar com a solidão e outras pessoas vão ter menos condições de lidar com aquela solidão. De acordo com os recursos internos que nós obtivemos lá na nossa tenra infância. Se nós tivemos um colo mais acolhedor, um colo de uma mãe mais acolhedora, afetuosa, de uma mãe mais afetuosa, de uma mãe mais serena, de uma mãe mais tranquila, que pôde nos dar continência, nós também no futuro teremos mais sustentação nas circunstâncias que nos acontecem, né? Se nós tivemos uma mãe mais agitada, uma mãe que teve mais dificuldade de nos amparar enquanto bebês, na nossa angústia de bebês, nós também na vida futura teremos mais dificuldades, né? Então, isso acaba acontecendo durante a vida. Nossa, tá vendo, mãe? Tá vendo, mãe? Agora eu tô explicando por que eu não gosto de ficar sozinha. Eu sou uma pessoa que... meu marido que diz que eu não me dou bem comigo mesmo. Eu tenho que ter um rádio, uma TV, alguma coisa. É justamente... É importante que a gente se dê conta, isso assim, para toda mãe que estiver gestando, a importância de quando ela ganhar o seu bebê, eu me lembro muito que eu falava com as minhas amigas quando ganhavam um bebê, quando você for dar de mamar, vai lá num cantinho, né? E bota, que seja no peito, que se tu não pôde amamentar, seria muito bom amamentar, mas se não pôde, que tu te concentra naquele momento da amamentação, que seja só você e o bebê, que você possa dar de mamar olhando para o teu bebê, né? Que isso é muito importante, que é um momento que funda o aparelho psíquico e que no futuro vai ser muito importante para, como eu disse, funda o aparelho psíquico, ele dá uma sustentação, vai ajudar muito na segurança, na estrutura do sujeito enquanto pessoa, para ele ser uma pessoa mais segura, mais firme, mais bem estruturada, né? Porque até a gente estava comentando, né? Como que pode, né? Nessa pandemia, muitas pessoas se revelaram, né? Eu estava comentando contigo, eu não sei se aquela fúria, aquela ira, né? Aquela coisa ruim já estava dentro da pessoa, né? E aí, de repente, com a pandemia, isso veio para fora, ao mesmo tempo, veio muitas coisas boas para fora, né? A gente não pode dizer... que a pessoa se transformou. Eu diria assim, as características que vieram à tona já eram da pessoa, né? Só se revelaram. Apenas foram reveladas. Ninguém se transforma assim do dia para a noite, né? O que existe são manifestações de algo que já estavam nela. Eu também não tenho uma fantasia, isso é meu, assim, né? Eu não tenho uma fantasia de que as coisas vão se transformar, assim, que agora todo mundo vai ficar bondoso, maravilhoso. Eu não tenho essa fantasia, tá? Eu acredito que sim, que talvez a gente, agora vai fazer alguns movimentos, mas que isso não vai ser, assim, um grande transformador. Daqui a pouco as coisas meio que voltam e as pessoas voltam a ser o que eram antes. Porque ninguém muda, assim, sabe? Não existe essa grande transformação, no meu modo de entender. Não, eu acredito que sim, porque
Quando as pessoas começarem a circular normalmente na rua, acho que não vai ter essa transformação toda que as pessoas falam, o novo normal. Não. A gente sabe que mudança é algo muito delicado, é algo muito difícil. A gente, em análise, faz uma transformação, a gente faz as pessoas pensarem nas suas características, mas ninguém sai daqui e vai para cá, né? É algo muito delicado, é algo muito difícil. A gente passa a pensar, a refletir, a administrar características, mas ninguém muda assim do dia para a noite. Gostei Isso é muita fantasia, né? Muda de hora. Não existe, assim, né? Às vezes as pessoas vão namorar um sujeito, né? Eu vou mudar ele, né? Depois de um tempo ele vai se transformar. Isso não existe, né? A pessoa é o que ela é. Isso são fantasias que a gente cria, né? E muitas vezes também fala, não, eu vou mudar por sua causa. Não muda. Não se muda. Né? Não se muda. A sua essência está sempre lá, né? A sua essência está... E outra coisa, né? Se vê que muitas pessoas, assim, criaram hábitos, né? Hábitos, por exemplo, cozinhar. Nossa, eu nunca vi tanta gente cozinhando agora, né? Todo mundo agora cozinha, né? Todo mundo virou um Masterchef. Pois é. Né? Todo mundo virou jardinagem. Eu estava vendo que jardinagem, houve um aumento assim, de vendas de produtos de jardinagem de mais de 200%. Né? Em São Paulo são feitos kits para jardinagem. Aí você recebe em casa, pazinha, areia, toda aquela coisinha. Você vê, né? Então, quer dizer, as pessoas, ao mesmo tempo, estão se redescobrindo com uma coisa que ela nem sabia que existia dentro dela, né? Que era essa... voltado para os lados manuais. Você vê agora quantas pessoas também no artesanato, né? Quantas pessoas agora oferecendo artesanato na internet, né? Pessoas, até jovens. Me admira a quantidade de pessoas novas, né? Meninas novas fazendo crochê, vendendo, tricô. E isso tudo foi depois da pandemia, porque até então a pessoa não tinha essa habilidade. Bom, até acho bacana a gente encontrar um recurso, é isso que a gente falava. É uma válvula de escape. Encontrar um recurso dentro da gente que nos faça passar por esse período de isolamento. Isso é encontrar um recurso que a gente falava, né? Eu acho bacana isso. Não vejo vejo até muito positivo, né? Mas assim, nós não podemos acreditar que agora a pessoa vai viver disso o resto da vida, né? Agora é interessante, eu acho bacana, eu entendo que seja algo bem motivador, né? Encontrar outras habilidades e entendo que isso seja bem positivo, né? Do que ficar assim enclausurado, encontrar uma leitura, encontrar um crochê, um tricô, uma jardinagem, me parece muito positivo. Não, e assim, né, às vezes a pessoa também não pode ficar ali o tempo todo dentro das notícias ruins, né? Não. Isso era uma coisa que eu já falei em algum momento ali numa entrevista, acho na Rádio Espaço, que é importante que a gente escolha um meio de comunicação que nos dê informações positivas, informações reais e de credibilidade. A gente escolhe esse meio de comunicação, pega aquelas informações e não passar o dia inteiro procurando informação, né? Isso não vai me acrescentar em nada. Eu pego a informação correta, agora eu estou bem informada. Depois esquece. Vai fazer uma leitura, então vai fazer uma jardinagem, vai fazer uma comida para a família, vai criar outras possibilidades na vida. Mas não vai ficar o dia inteiro olhando informações que não vai me acrescentar em nada. Eu também tenho que ter uma consciência, uma maturidade, um posicionamento firme diante das circunstâncias da vida, né? Não, é tudo tão gostoso de se ouvir, é até gostoso de ouvir, que a gente vai aprendendo. Eu até outro dia falei numa entrevista também. Eu tenho 2 filhos de 17 anos, né? São adolescentes. Dentro de casa, vocês imaginam, né? Exatamente num período que eles tinham que estar indo para suas festas, para os seus rolês, como eles dizem, né?
Chegou um momento que eu disse assim, bom, eu não posso ser ingênua em pensar que meus filhos vão ir para a rua e eles não vão experimentar bebidas, eles não vão querer beber escondido, né? Então, eu vou querer conduzir esse momento da melhor forma possível. Como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou educar meus filhos para esse tipo de coisa? Eu não posso ser ingênua e imaginar que os meus filhos não vão fazer o que os filhos dos outros fazem, né? Aí eu cheguei para eles e eu disse assim, o que vocês bebem nas festas? É lógico que os dois se olharam assim, né? Nada. Tá. Nada. Ingênua mãe, né? Que vai dizer que vocês não bebem nada. Eu quero saber o que vocês bebem, porque eu quero hoje beber com vocês, dentro de casa, né? Porque eu tenho que preparar eles, né, Yolanda? É lógico. Eu tenho que preparar dentro de casa, saber o que eles bebem, que eles bebam alguma coisa ali, para eles saberem o limite deles. Eu disse, não, hoje nós vamos jantar, a gente vai fazer uma janta bem legal, e vocês vão me mostrar o que vocês bebem. Não, se assustaram, né? A mãe, como? Aí eles escolheram salmão, porque eles amam salmão, a gente foi comprar salmão, a gente fez um jantar maravilhoso, procuraram na internet a receita, fizeram comigo e prepararam os drinks. Quando a gente chegou no mercado para ir comprar as bebidas, os dois andavam assim, né? Meio duro, assim, se olhavam do tipo, será que ela vai comprar? Né? Aí a gente foi e comprou, eles fizeram os drinks, né? E foi interessante, né? Assistindo o filme, tomando drink. E eu disse assim, mas é legal, assim, ó, não é uma bebida muito forte, eu achei legal. Se vocês perceberem que se vocês comem antes, a bebida não pega tanto, sabe? Então, esse tipo de coisa a gente tem que fazer em casa. Isso também é importante que os pais saibam, que conversando, explicando, a gente vai ter menos possibilidades, não que não possa acontecer, mas a gente vai ter menos possibilidades de tomar susto que os filhos cheguem em casa bêbados, né? E explicar para eles que a gente se alimentando antes, a bebida pega menos, podendo explicar para eles que a gente não deve beber muito, e poder conversar. Não estou dizendo com isso que a minha casa é uma perfeição. Acho que é importante também dizer isso. Acontecem as mesmas bagunças que acontecem na casa de todo mundo. Mas que a gente tem que estar aberto ao diálogo. Tentar, ao menos, né? E pegar a confiança dos filhos, né? Eu acho isso essencial. Mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Eu gostaria de acrescentar uma coisa que eu acho bem importante, assim. A importância da conversa, a importância do diálogo, a importância do olhar. Às vezes dentro de casa a gente pode ter uma pessoa triste e a gente não está se dando conta, né? E no olhar que nós tivermos, o nosso olhar, no olhar do outro, a gente vai saber se essa pessoa está bem ou não, né? Eu tenho visto nas redes sociais muito se falar a respeito de suicídio. Então é importante que a gente saiba que às vezes não é o suicídio real, mas são pequenos suicídios, são pessoas muito tristes dentro da nossa própria casa e a gente não está se dando conta. Então são suicídios de valores, são suicídios de pessoas vivendo. Então, se a gente puder olhar ao nosso lado, olhar para as pessoas e poder dar o nosso abraço, ou se não for real agora, físico, mas o nosso abraço pela palavra, eu acho que vai ser muito importante. Nós podemos dar a nossa acolhida. Então, eu diria, vamos olhar para as pessoas. A gente pode ajudar. Que coisa boa. Que coisa boa. Nossa, Rita... Olha só, o tempo passou, olha que delícia podermos falar e a coisa foi assim se tornando até agradável e de fácil acesso. Tinha uma pergunta para te fazer que me pediram, mas eu vou fazer depois para você no particular. Tá bom. Gente, quem quiser conversar com a Rita pode entrar em contato com a gente ou nas páginas sociais dela, né, Rita? Você também é presidente da Elopsi, né? Sou presidente da Elopsi até agora, março. Março eu entrego a presidência para a Érica Dias, a vice-presidente será a Thierry Lemes,
A secretária será a Kelly Patslav e a tesoureira é a Milena Antunes. Ai, que coisa e boa. a Verônica, que está entregando comigo. A Tiele era a secretária, vai ser vice. E a Milena continua como tesoureira. Então nós vamos fazer um programa também só sobre o Elopsi. Vou ter o prazer de falar sobre a Elopsi. Rita, muito obrigada por você estar junto com a gente. Como sempre faço com todas as pessoas, eu vou passar álcool na minha mão, gostaria que você fizesse o mesmo. Isso é muito importante. Isso agora, aqui. Esse sim vai ser o normal nosso. Esse sim, vai ser o nosso normal. E quero pegar na sua mão e te agradecer de coração. Muito obrigada por estar aqui junto com a gente. E que venha mais vezes. Foi muito bom falar contigo e tenho certeza que nós vamos ter grandes retornos sobre isso. Muito obrigada e que Deus te abençoe. Obrigada a você. E sucesso, né? Sucesso Obrigada. sempre. Gente, muito obrigada. Contamos com vocês sempre. Curtam as nossas páginas sociais e logo nós estaremos aí com mais novidade. Uma boa semana para todos. Fiquem com Deus. Muito obrigada.